Oi, Veloguinhos, tudo bem? Aqui é a Isa do blog Bertobio e hoje eu vim trazer mais uma videoaula universitária de bioquímica para vocês e o assunto é lipídios. Geralmente quando a gente fala em lipídios, em gorduras em geral, a gente sempre remete a algo muito negativo. Só que isso tem que mudar um pouquinho na nossa mente, porque obviamente, como tudo na vida, se os lipídios forem consumidos em excesso, eles realmente vão acarretar prejuízos na nossa vida, vão diminuir a nossa qualidade de vida, mas se consumidos com consciência, fica tudo bem, tanto porque eles apresentam diversas funções essenciais para o nosso organismo. Então, eles que constituem a nossa membrana plasmática, os fosfolipídios, eles são a nossa principal reserva energética, então o corpo, quando ele precisa de energia, ele vai sempre correndo atrás do tecido adiposo para conseguir gerar ATP a partir daqueles lipídios que estão ali armazenados. Quando a gente fala também de hormônios, vitaminas, tudo produzido a partir dos lipídios. Então, eles têm uma importância muito grande, na verdade, eles têm muito mais pontos positivos do que negativos. E aí, quando a gente fala em lipídios, tem que vir 6 nomes na nossa cabeça, que são exemplos clássicos de lipídios. O primeiro são os ácidos graxos, que eu acho que todo mundo já ouviu falar. Inclusive, quem viu minha última videoaula, que foi sobre ciclo de Krebs, já viu falar sobre os lipídios e sobre os ácidos graxos. Outro tipo de lipídio é o triacilglicerol, que é conhecido popularmente como triglicérides ou triglicerídeos. Tem os fosfolipídios, que, como eu disse, constituem a nossa membrana plasmática. Tem os esteroides, que um exemplo clássico é o colesterol. Temos glicolipídios, que são carboidratos associados a lipídios, e temos os terpenos, que são menos conhecidos. E hoje a gente vai falar aqui de alguns, tá? Bom, o primeiro que eu vou estar citando são os ácidos graxos. Os ácidos graxos, eles são, acho que, os mais comuns lipídios que a gente conhece, tá? Os ácidos graxos, eles geralmente são constituídos por cadeias enormes de carbono. E aí, numa extremidade, a gente vai ter um ácido carboxílico, por isso vem o nome ácido graxo. E na outra extremidade a gente vai ter um CH3, que é um metil, tá? Pra quem lembra lá da química orgânica, CH3 chama metil. E no meio, entre o ácido carboxílico e o metil, a gente tem vários carbonos ligados, ou por ligações simples, formando um ácido graxo saturado, ou por ligações duplas, formando um ácido graxo insaturado. E esses carbonos, que estão ligados ali por duplas ligações, eles geralmente formam os óleos. O óleo, tem uma propriedade mais líquida, o ponto de fusão dele é diferente das gorduras, que são saturadas no caso, porque são sólidas. As cadeias podem ser cadeias curtas, quando elas vão até 4 carbonos, elas podem ser cadeias médias, quando elas variam entre 6 e 10 carbonos, podem ser cadeias longas, de 12 a 20 carbonos, ou podem ser cadeias muito grandes, que é quando tem mais de 20 carbonos naquela cadeia, formando aquele aglomerado de carbonos, tá? E aí, gente, assim como nos aminoácidos a gente tinha aquele papo de aminoácido essencial, aminoácido não essencial, a gente vai ter aqui também, na parte de lipídios, os lipídios essenciais, que são aqueles que a gente precisa consumir porque a gente não é capaz de produzir. E aí são dois. O primeiro chama ácido linoleico e o segundo chama ácido linolênico. O primeiro, gente, é o conhecido ômega 6. O ômega 6, ele tem muitas ações no nosso corpo e a gente consegue adquirir eles por diversos alimentos. Já o ácido linolênico, ele é o ômega 3. O ômega 3, ele tem muitas funções super importantes, assim como o ômega 6 no nosso organismo, dentre elas função anti-inflamatória e tudo mais. E o ácido linolênico, que é o ômega 3, ele tem uma função essencial para o sistema nervoso, porque ele ajuda na formação da bainha de mielina. A bainha de mielina é uma capinha que reveste o neurônio, que é a célula nervosa. E aí, quando a gente tem essa bainha de mielina mais bem formado, a sinapse, que é o impulso nervoso, consegue fluir de uma forma melhor. E aí a gente sempre escuta, gordura trans, E a gente também sempre escuta gordura saturada, gordura insaturada, Então, saturado e insaturado eu já expliquei o que é. Agora, trans e cis, vamos lá. A gente fala que um ácido graxo é cis quando eu tenho aqueles 2 carbonos, por exemplo, que vão estar em ligação dupla, tá? Então, tem um carbono aqui e tem outro carbono aqui. Vamos supor que aqui, ó, minhas unhas
sejam o hidrogênio que tá ligado nesses carbonos, que aqui no meio tem uma ligação dupla, certo? E aí, ó, minhas unhas, as duas estão voltadas para cima, mas poderiam as duas estar voltadas para baixo também. Quando esses hidrogênios, que estão ligados aos carbonos, que estão formando uma ligação dupla, estão na mesma direção, no mesmo sentido, eu digo que eles são um ácido graxo cis. Enquanto que, obviamente, se um hidrogênio está para cima e outro está para baixo, a gente fala que é um ácido graxo trans. Agora vamos falar um pouquinho de fosfolipídio, que eu já disse anteriormente para vocês, que eles constituem a nossa membrana plasmática. Eles possuem uma cabeça hidrofílica, que quer dizer que é amiguinho da água, que se dá bem com a água. Eles possuem perninhas, tá? E lá no blog vai ter foto de tudo, mas enfim, eles possuem perninhas que são apolares, ou seja, são hidrofóbicas e não se misturam com a água. Geralmente, essa parte polar é formada por fosfato, o fosfato se dá bem com a água. E a parte apolar, que são as perninhas, é formada por ácidos graxos. Ácidos graxos não são solúveis em água. Agora a gente vai falar um pouquinho dos esteroides, que como eu disse anteriormente, um exemplo que a gente pode estar citando é o colesterol que assombra aí muita gente, né? E aí todo esteroide vai possuir o quê? Um núcleo esteroide, que são vários anéis aromáticos ligados juntinhos, mais uma cadeia lateral. E essa cadeia lateral que vai se diferenciar quando eu falo de colesterol ou de qualquer outro esteroide. O colesterol, a gente tem alguns pontos para falar sobre ele, é que ele pode alterar a fluidez da membrana plasmática. Quanto mais colesterol eu tiver na minha membrana plasmática, menos fluida ela tá. A gente tem um composto que chama éster de colesterol. E o éster de colesterol nada mais é do que uma molécula de colesterol ligada a uma hidroxila, que é um OH, que tá ligado a um ácido graxo. E, obviamente, né, onde que a gente armazena gordura? No nosso tecido adiposo, né, nas nossas gordurinhas, tão famosas, tão odiadas, né? Falou lipídio, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é tecido adiposo. Agora, o triacilglicerol. Gente, o triacilglicerol, ele é uma molécula que é formada pelo quê, né? Por um glicerol, que nada mais é do que 3 carbonos ali, bonitinhos, retinhos. E esses 3 carbonos são ligados a 3 ácidos graxos. Então, por isso o nome tri de 3, acil de ácido graxo, glicerol de glicerol. Bom, então quando a gente fala triglicérides, tá errado, porque não mostra realmente o que a gente vai ter ali naquele composto, o que aquela molécula é realmente constituída. Agora vamos falar um pouquinho sobre absorção. É importante dizer que a gente não consegue absorver o triacilglicerol, tipo, a molécula inteira. A gente não consegue absorver os fosfolipídios e também a gente não consegue absorver o colesterol em si, tipo, a molécula grande de gordura. E aí, para isso, obviamente, precisa quebrar aquilo, para que depois o organismo reorganize as moléculas e forme o composto de novo. Então, essa digestão de lipídios, ela vai se iniciar pela lipase lingual. Toda lipase, ela vai conseguir quebrar moléculas de triacilglicerol. Então, a lipase lingual, ela fica na saliva, né, por isso o nome lingual, mas ela atua no estômago. Por quê? Ela tem uma atuação, ela funciona melhor, ela é uma enzima, né, e ela funciona melhor num pH baixo, um pH ácido. E a boca tem um pH neutro, um pH de 7 mais ou menos, enquanto que no estômago a gente tem um pH de 2, que é bem ácido. Então lá é o lugar perfeito para ela atuar. Então, quando a gente engole o alimento, a gente engole o alimento, né, e a saliva junto, e aí a lipase lingual vai junto também pro estômago. Chegando no estômago, a lipase lingual começa a atuar, né, quebrando as moléculas de triacilglicerol. E lá também no estômago a gente tem a lipase gástrica, que vai auxiliar ali na quebra do triacilglicerol junto com a lipase lingual. E aí depois vai continuar o caminho ali, né, todo do duodeno, intestino. E aí, a partir do momento que chegou ali no intestino, a gente tem o pâncreas, que vai mandar o suco pancreático para o intestino, né, para continuar a digestão e absorção de nutrientes. E esse suco pancreático, ele possui um monte de enzimas. Primeiro que a gente vai falar é a lipase pancreática, que eu acho que não preciso nem explicar o que ela faz, mas vamos falar, né? Ela vai quebrar a triacilglicerol, que ainda sobrou. Aí a gente tem a esterase, que vai quebrar os ésteres de colesterol. E a gente tem a fosfolipase, que vai quebrar os fosfolipídios, tá? Então é assim que a gente consegue absorver
esses lipídios. A gente não consegue absorver a molécula grande, mas a partir do momento que eu quebro elas, eu consigo fazer com que o meu corpo absorva. E aí, essa questão de absorver é muito difícil porque, imagina, a gente tá quebrando isso principalmente ali no intestino, né? É onde a maior parte dos lipídios são quebrados. E aí, o intestino é um meio muito aquoso, tem muita água lá, obviamente, para facilitar essa passagem do bolo alimentar. E não dá muito certo, né? Imagina, misturar água e óleo, não mistura. E aí, o que começa a acontecer? A partir do momento que as enzimas quebraram essas moléculas, se não acontece nada, se não tem isso que eu vou falar pra vocês agora, elas se juntam e formam uma molécula grande de novo. Então teria que quebrar de novo, ou então ia sair do mesmo jeito que entrou. A gente não ia conseguir absorver nada. E aí o que acontece? Geralmente acontece a emulsificação dos lipídios, que é realizada ali no intestino pela bile. Então a bile é lançada ali no intestino e ela vai meio que abraçar o lipídio daquela forma pequenininha dele e vai conseguir transportar ele. E o fígado, assim como lá na glicemia, que ele tinha um papel essencial, aqui também ele vai ter. O fígado, ele atua muito pegando o excesso de colesterol, colocando os aminoácidos ali e transformando em sais biliares. Sais biliares são moléculas anfipáticas também. E, cara, é muito bom isso porque diminui nosso colesterol, né? E quanto ao transporte de lipídios, a gente pode falar de alguns tipos. Geralmente, os ácidos graxos, eles são transportados pela albumina, que é uma proteína muito presente no nosso sangue. E as outras moléculas, elas precisam ser transportadas de alguma forma. E aí entram as lipoproteínas, que eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre elas. HDL, VLDL, LDL, IDL e quilomicron. Quilomicron já é um pouco menos falado, né? Mas o quilomicron, ele é muito legal porque ele é bem rico em triacilglicerol, tipo, cerca de 90% da constituição dele é de triacilglicerol. Ele é produzido no intestino. E aí a gente tem o VLDL, que tem uma densidade muito baixa e que também é constituído a maior parte de triacilglicerol, enquanto um é produzido ali no intestino, o outro é produzido no fígado. Aí a gente tem o IDL, que é aquela densidade intermediária. Ele possui quantidades equivalentes de colesterol e de triacilglicerol. O HDL, ele é rico em proteínas e ele possui uma densidade muito alta, e ele que é o nosso faxineiro. Mais pra frente a gente vai falar um pouquinho da diferença do HDL com o LDL. E o LDL, que é o colesterol ruim, que a gente, nossa, não pode ver isso no exame que a gente chora, que tem uma densidade baixa e ele é rico em colesterol. Então, por isso que colesterol alto, LDL, a gente associa isso, né? Então, vamos lá entender um pouquinho mais sobre o processo de absorção aí de lipídios, né? Então, a gente tá ali no intestino acontece a maior quebra de lipídios e tudo mais. Então, aqui eu tenho um triacilglicerol. Por meio da lipase, ele vai virar glicerol mais ácido graxo. Se esse ácido graxo tiver mais de 10 carbonos, o que vai acontecer? Ele vai para a célula intestinal e lá ele vai ser juntado com mais outros 2 ácidos graxos e mais um glicerol para reconstituir a molécula de triacilglicerol. Porque a gente não consegue absorver o triacilglicerol grandão assim, então a gente tem que absorver os compostos quebradinhos e depois a gente reorganizar e formar a molécula de novo. E aí, esse triacilglicerol vai ser transportado pelo quilomicron, cai na linfa do sistema linfático e, por fim, cai no sangue. Caiu no sangue, ele vai passar pela lipase lipoproteica e essa lipase lipoproteica vai quebrar de novo esse TAG em glicerol e ácido graxo e esses 2 compostos aqui vão cair lá no fígado. Tá? E no fígado ele pode ter diversas funções. Só que, depois que quebra, ainda sobra um pouquinho, ó. QM remanescente. É o resto que sobrou, que o LPL não conseguiu quebrar. E aí, esse quilomicron remanescente vai ali pro fígado também, onde ele vai possuir diversas funções. Aí, quando o nosso ácido graxo tem menos de 10 carbonos, o que vai acontecer? Ele vai ser transportado pela albumina, que é uma proteína muito presente no nosso sangue, e vai cair lá no fígado também. No fígado, ou esse ácido graxo pode ser utilizado para compor moléculas de ATP,
ou ele pode sofrer um processo chamado de alongamento, que basicamente é um processo que vai colocar carbonos naquela cadeia, fazendo com que ele fique com uma cadeia mais longa, né, com mais de 10 carbonos, e forme o triacilglicerol de novo. E aí, a partir desse triacilglicerol, a gente vai ter o transporte por meio do VLDL, que é aquela lipoproteína que tem um nível de densidade muito baixo. E aí, esse VLDL vai para o sangue, passa pela lipase lipoproteica, né? Também é quebrado. É transformado em IDL, que é de densidade intermediária, e é transformado em LDL. E aí, esse LDL, como eu disse no vídeo também pra vocês, o excesso de LDL, gente, ele é jogado no fígado. E aí, a partir desse excesso de LDL, que é o colesterol ruim que a gente fala, ele pode ser utilizado, por exemplo, para produzir sais biliares, que é muito importante, porque a gente tá pegando uma coisa ruim do nosso corpo e transformando em uma coisa boa. Aí, a gente tem também o HDL, obviamente. O HDL, gente, ele vai sair tanto do fígado quanto do intestino e vai se encontrar aqui, vai ficar aqui no sangue, fazendo a limpeza, né? Muita gente chama ele de faxineiro. E, algumas vezes, para formar o nosso tecido adiposo, né, que é formado de triacilglicerol, que é a forma que a gente armazena a gordura no nosso corpo, ele pode vir da glicose. Então, se eu tenho uma glicose ali no sangue em excesso, provavelmente ela vai para o meu tecido adiposo e vai formar também um triacilglicerol, aumentando a nossa gordura. Aqui eu esqueci de falar pra vocês que o glicerol, ó, que a gente tava falando só dos ácidos graxos até agora, né? O glicerol, ele vem pro sangue e vai pro fígado e pode se transformar em glicose. Tá bom? Então, a gente tem dois tipos aí principais de colesterol, né, que vem aí no nosso exame de sangue, que é o LDL e o HDL. E aí, quando a gente vê, a gente fala, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo na minha vida, o que eu tô comendo, O LDL, gente, ele é conhecido como um mau colesterol, porque simplesmente ele vai pegar o colesterol do nosso corpo, né, pegar o colesterol ali que foi quebrado no intestino e tudo mais, e vai levar para os tecidos. Então, ele vai depositar colesterol nos lugares. Enquanto que o HDL, que é conhecido como o bom colesterol, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o metabolismo de lipoproteínas e ele vai fazer o transporte reverso de colesterol. É assim, o colesterol, ele fica ali no nosso sangue, né? Sendo transportado para o corpo inteiro. Aí, vamos supor que eu sou uma célula e aí eu tô precisando muito de colesterol para realizar uma função aqui da minha célula. O que eu faço? Eu libero um receptor de membrana que vai falar assim, oi, se você é um colesterol, entre aqui. Aí o colesterol entra. Aí ela vai e tira esse receptor, porque o que ela precisava já entrou, ela não precisa de mais. E aí, isso faz com que o colesterol que entrou, beleza, entrou, e o que não entrou fique tudo ali no sangue. Então é por isso que a gente tira o sangue e dá o colesterol alto, o colesterol ruim alto. E o HDL, ele vai atuar fazendo o quê? A célula foi lá, pegou o colesterol, o HDL vai bater na porta da célula e fala assim, ó, devolve o colesterol pra mim que eu vou usar. Aí a célula vai e devolve pra ele vai e transporta pra metabolizar esse colesterol, ou seja, para qualquer outra função, sem ser ficar ali aglomerado no nosso sangue, nem na nossa célula. E aí a célula vai falar, poxa, mas eu precisava de mais colesterol. O que eu vou fazer? Vou liberar o receptor. Então isso faz com que a célula use mais o colesterol do sangue e não fique aquele tanto de colesterol, aquela concentração tão alta ali na corrente sanguínea. E aí agora a gente vai falar sobre as placas de gordura que formam ali, principalmente nas nossas artérias, que causam acidente vascular cerebral, que causam infarto, que causam trombose, que causam um monte de coisa. Vamos falar um pouquinho das artérias. As artérias, para quem já estudou anatomia, já viu, da área que eu vou estar falando para vocês, vai ser a luz do vaso, a luz da artéria, que é onde vai passar o sangue, e também vou falar pra vocês sobre a túnica média da artéria. Então, são esses dois lugares que a gente tá abordando. Então, eu tenho lá o LDL. O LDL entra na túnica média da artéria e ele se reoxida. A partir do momento que ele se reoxida, o corpo fala, ué, o que é isso? Era um LDL, agora eu não sei o que é. Quando o corpo não sabe o que é, o que ele faz? Ele manda um macrófago fagocitar para fazer reconhecimento. O macrófago vai lá, fagocita, chama todos os amigos para fagocitarem também. E aí, ele não consegue prosseguir. Tipo, ele fagocita e paralisa e morre. E aí, conforme eles vão morrendo, né? Porque não é um macrófago, são muitos macrófagos e é muito, muito, muito LDL.
Conforme eles vão morrendo, eles vão formando o que eu chamo de célula espumosa. E aí, essa célula espumosa, que vai estar ali na túnica média da artéria, vai fazendo com que a túnica vá se aumentando e com que a luz da artéria vá diminuindo de tamanho. A partir do momento que a luz da artéria vai diminuindo de tamanho, o sangue vai ter que passar com maior pressão. É que nem quando a gente tem a mangueira e coloca o dedinho ali na frente, né? A água sai esguichando, né? Então é a mesma coisa. E aí isso vai fazer com que o sangue passe com maior pressão. O sangue passando com maior pressão, o risco dele provocar lesões nas paredes dos vasos, das artérias em geral, é muito grande. E aí, beleza, provoquei uma lesão porque o sangue passou assim muito forte. Pá! Bateu ali na parede da artéria e lesionou. O que vai acontecer? Vai formar um coágulo, certo? Isso é do corpo mesmo, lesionou, forma um coágulo. E aí esse coágulo, ele vai começar a andar ali pelo sangue e a partir do momento que ele entra em algum vaso que é muito pequeno, ele entope esse vaso. E aí, a partir do momento que ele entope esse vaso, o que acontece? Ou a trombose, ou um infarto, ou o AVC, né? Se ele entope um vaso do cérebro, é um AVC, acidente vascular cerebral. Se ele entope um vaso do coração, é um infarto. E se ele entope um vaso, tipo, da perna, é uma trombose. Então, por isso, a importância de ter uma alimentação cada vez mais balanceada, né? Não é só por estética, muito pelo contrário. Estética é o que menos tem que importar. Lipídios, como eu disse no começo da videoaula, como qualquer outra coisa que a gente consome, se for consumido em excesso vai fazer mal, se for consumido com consciência, tudo certo, tudo sob controle, tá bom? Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado da videoaula, deixe seu like pra mim aqui embaixo, se inscreva no canal, e se você quiser sempre receber os meus vídeos, fala, nossa, eu quero muito assistir os vídeos da Isabela, mas eu esqueço que tem vídeo novo toda sexta-feira ao meio-dia, você clica aqui no sininho que tá do lado do botão inscrever-se, que vai ter notificação pra você toda sexta-feira quando eu lançar vídeo. E também quando eu lançar vídeo fora de época, fora algum dia que seja aleatório, também vai chegar notificação pra você e você vai conseguir conferir em primeira mão, tá bom? Então é isso, um beijo e até o próximo!